Domingo passado, dia 21 de setembro de 2025, ouvimos em nossa igreja uma pregação em Efésios 3 pelo pastor Anderson da Igreja Presbiteriana de Limeira, onde ele nos mostrou a importância ali, o ensino da palavra de que nós devemos orar desejando algo de fato grande, de fato grande. E ele mostra isso na oração de Paulo, onde Paulo reconhece Deus como esse ser incomparável, incomparavelmente além, que excede todo entendimento, razão pela qual Paulo orava de joelhos para que aquela igreja também desejasse da mesma forma Deus. E daí o Anderson, com muita propriedade, mostrou, com base até em outras passagens, textos, que quando nós pedimos por coisas sem desejar Deus e substituímos Deus por qualquer outro desejo por uma cura, por uma solução do problema familiar, problema financeiro, coisas que devemos pedir, são justas, não são pecaminosas em si, mas que são os motivos da minha oração, ou seja, Deus substituído por essas soluções. Ele mostrou que isso é desejar coisas muito pobres, medíocres. É desejar a mediocridade, né? Então, até concluímos o seguinte na apresentação dele, que o ser humano com a queda se depravou tanto, se diminuiu tanto, que agora o máximo que ele consegue desejar é o mundo inteiro, mas perdendo a sua alma. Ele não consegue pensar, por exemplo, que Jesus é o maior presente. Ele acha isso uma loucura. Ele acha Cristo um qualquer ser humano sem que Deus faça uma obra. Ele acha loucura pensar em Deus e em Cristo como o maior desejo que alguém pode ter. Então, quem acha que o maior desejo é riqueza material, ele deseja essas riquezas materiais. É pelo que ele luta. Se é fama, é fama. Se é poder, é poder. E o amor por essas coisas é tão grande que as pessoas estão dispostas a matar e morrer por isso. E aí você entende por que os poderosos estão se comportando como estão. Foi pelo que eles deram sempre a vida. Poder, fama, riqueza, materiais. Eles querem o mundo inteiro. Eu vejo essa cena lá bem colocada, ainda que não tenha sido a intenção do autor, lá na Marvel, nos Vingadores, com o personagem Thanos, né? Ele quer sempre o controle, o Thanos. Então, a síndrome do Thanos, querer sempre controle, algo mais e algo mais, e ele justifica, tem argumento para justificar os seus atos, as suas atrocidades e perversidades. Mas ele não consegue pensar além. No final das contas, ele quer ser o Deus, o centro de tudo, mas não consegue pensar além. Quando você deseja realmente algo grande, você deseja Deus. Deus é incomparavelmente grande. Deus é o único que nos satisfaz plenamente. O vazio que nós temos dentro de nós, só Deus, só Jesus Cristo pode preencher. E só então, quando isso acontece, é que nós passamos a desejar algo grande. Então, nós que somos crentes, dizia o pregador, devemos nos santificar nas nossas orações e orarmos de joelho. De joelho, ele explicou que o judeu não orava de joelho. Orava em pé, não tinha aquela prática. A postura de joelho era quando algo era de fato extremamente importante, digno, né? Então, um reconhecimento de algo de extremo valor. E Paulo, então, quando diz que orava de joelhos, ele está nos dizendo isso. Não banalizando a postura, nem dizendo que a postura santa é de joelho, mas no contexto, reconhecendo que Deus realmente é importantíssimo, incomparavelmente. Então, é desejar Deus. Ele até fez uma comparação
com os pedidos que temos feito. Não é comum, por exemplo, o marido pedir a Deus para ser um marido no padrão de Deus, para que Deus seja amado, glorificado, exaltado, e ele amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele ser então o melhor marido, assim, da mesma forma as esposas serem melhores esposas, não reclamando, não sendo um peso para o marido, os pais com seus filhos também, amando seus filhos, ensinando seus filhos, sendo melhores pais, pais bíblicos, enfrentando todo o sistema corrupto de corrupção da criança, sistema de corrupção política, cultural, intelectual e tudo mais, acadêmico, né? Religioso. Os pais assumirem mesmo a dianteira de tudo isso e dizer, não, eu recebi essa obrigação e eu vou ensinar meu filho a desenvolver, criar no padrão de Deus, com toda a demonstração bíblica, disciplina bíblica. E não é comum orar por essas coisas e pedir isso por amor a Cristo, por amor a Deus. Então, com base em Efésios 3, aprendamos a desejar como Paulo aquilo que de fato é grande. Só Deus é tão grande, incomparavelmente. Se o nosso coração desejá-lo de fato, se o nosso coração amá-lo de fato, todas as outras coisas serão buscadas no seu devido lugar, não substituindo Deus por essas coisas, mas por causa do amor por Deus, nós administraremos corretamente todas as outras coisas. O texto diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando Deus for nossa plena satisfação, há tantas coisas que serão resolvidas. Nossas decisões serão sábias, nossa ansiedade pecaminosa será substituída por um descanso, a paz que excede todo entendimento, porque Deus será a nossa plena satisfação. Que Deus nos abençoe.